Olá! Essa semana, no dia 26 de março, nós comemoramos 115 anos da humanidade de Viktor Frankl. Isso mesmo, ele nasceu no dia 26 de março de 1905 e construiu uma história muito linda, né? Que vale a pena de ser retratada num livro, que vale a pena de ser falada num vídeo, que vale a pena de ser imitada também, né? Viktor Frankl, ele foi um médico, psiquiatra e neurologista, né? Ele foi o criador da logoterapia, que é a terceira escola vienense de psicoterapia, e ele veio nos mostrar como que a gente consegue descobrir o sentido da nossa vida, né? O para que nós existimos nesse mundo. Então, nós vamos refletir um pouco sobre a humanidade desse grande homem, né? E também vamos falar sobre a nossa missão de vida, tá? Meu nome é Milena Castro, eu sou psicóloga, logoterapeuta e convido você a acompanhar esse vídeo e as reflexões conosco. Se você gostar, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal para que a gente possa avançar com esse conteúdo e atingir mais pessoas, né? Viktor Frankl, ele foi um médico psiquiatra, neurologista também, e ele foi um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele passou por 4 campos de concentração na guerra, e nesses campos de concentração foi tirado tudo dele, né? Ele perdeu toda a família, esposa, pai, mãe, irmãos, e na verdade ele fala que ele só não perdeu uma coisa, que foi a liberdade interior, né? Que é aquela capacidade que nós temos de nos posicionar e de poder decidir, de poder escolher que atitude tomar diante das situações da vida, seja do caos, seja de um grande problema, seja de uma guerra, né? Seja num campo de concentração. Ninguém pode tirar de nós essa liberdade interior de decidir a atitude interior que nós vamos tomar diante da vida, né? E ele foi liberto do campo de concentração em 1945, e quando foi liberto do campo de concentração, ele retornou para Viena, né, que era a terra natal dele. E lá em Viena, então ele foi relatar a sua experiência, a sua autobiografia, né? Ele foi narrar a sua história de vida. E ele fez isso em 9 dias. Em 9 dias, então, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, né? Que é um psicólogo no campo de concentração. Então, onde ele narra toda a experiência que ele viveu no campo de concentração durante a guerra, né? Ele disse que o campo de concentração, para ele, foi uma verdadeira prova de maturidade, né? Todo o sofrimento, tudo aquilo que ele enfrentou no campo de concentração fez com que ele pudesse amadurecer para a vida, né? Ele diz assim em um dos livros dele, no livro O que não está escrito nos meus livros, né? Página 123, ele fala assim que quando nós passamos por situações assim, quando nós somos tão duramente postos à prova, é nessa hora que tudo precisa ter um sentido, né? Tenho a impressão, não consigo dizer de outra maneira, de que algo estaria à minha espera, de que algo estaria sendo esperado de mim, que eu era destinado a alguma coisa. Então, são palavras de Viktor Frankl, onde ele fala que quando a gente passa, né, ele relata que passar por uma experiência difícil, como a limite, né, como a experiência do campo de concentração, o que fez com que ele sobrevivesse era que ele tinha essa impressão de que algo estaria sendo esperado dele aqui fora, né, de que algo estaria sendo esperado de mim, de que eu era destinado a algo, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que ele tinha um chamado, né? Que ele era chamado pela vida a realizar algo. Então, isso motivou, isso deu forças para que ele pudesse enfrentar todo o sofrimento e todas as adversidades que ele passou durante a guerra, né? Então, assim, a nossa vida, ela nos chama, né? A minha vida chama. Eu tenho uma querida professora, a professora Marta, da Argentina, que ela diz assim, a vida chama. Então, a nossa vida, ela nos chama, né? Nós temos um chamado a realizar algo com a nossa existência nesse mundo, tá? E quanto mais eu respondo aos chamados da vida, então mais eu me torno aquilo que eu devo ser, né? Mais eu realizo a minha tarefa, a minha missão nesse mundo, né? E qual que está sendo, então, a sua missão, o seu chamado? A que a sua vida está te chamando nesse momento, agora, hoje, né?
A que a sua vida está te chamando? O que você sente que está sendo esperado de você neste mundo? Tá? No momento agora, no momento presente. A que a sua vida está chamando? Então, como que nós podemos descobrir qual que é a nossa missão nesse mundo? Tem uma frase de Goethe, né, que Frankl cita num dos livros dele, que eu acho muito interessante quando ele fala do sentido de missão. Ele diz assim, que como que a gente vai realizar a nossa missão? Que para realizar a nossa missão, nós temos que nos conhecer. E para nos conhecer, nós temos que saber qual que é o nosso dever. E aí Goethe faz a pergunta, mas qual que é o meu dever? E aí ele mesmo responde, é a exigência do dia. Então é isso, né? Para cumprir o nosso dever, para realizar a nossa missão, nós temos que cumprir com o nosso dever. E o nosso dever é a exigência do dia, é aquilo que eu preciso fazer no dia de hoje. São aquelas obrigações, aquelas tarefas que só eu posso realizar, que a vida está chamando a mim, que eu sou chamado, muitas vezes até convocado, né, a poder realizar no dia de hoje, no tempo presente, né? E quando a gente vai falar em missão, para a gente descobrir qual que é o nosso dever nesse mundo, eu quero contar uma coisa para vocês. Não é através da reflexão, tá? Não vou parar e ficar 3 dias pensando, 5 dias, 365 dias pensando, nossa, qual será o meu dever? Qual será a minha missão nesse mundo? Não é assim, tá? A reflexão, ela não vai te levar a encontrar a sua missão de vida. O que vai levar você a encontrar a sua missão de vida é a ação. Então, nós precisamos agir no mundo, nós precisamos responder com uma ação, que é cumprindo com o nosso dever, né? Com a exigência do nosso dia. E aí, Viktor Frankl também, no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, na página 94, ele diz assim, que quanto mais o homem apreende o caráter de missão que a vida tem, tanto mais lhe parecerá carregada de sentido a sua vida. É isso mesmo, né? Quanto mais nós descobrimos o caráter de missão, quanto mais nós respondemos aos chamados da vida, quanto mais nós cumprimos com o nosso dever, com as exigências do nosso dia a dia, mais a nossa vida se torna carregada de sentido. Por quê? Porque nós nos aproximamos daquilo que nós devemos ser. Então, eu gostaria hoje que você refletisse, né? Qual está sendo o chamado da sua vida para o momento presente? A que você está sendo convocado? A que você está sendo chamado, né? Pela sua vida. Então, que nós possamos, a exemplo do Dr. Viktor Frankl, né? Que respondeu aos chamados da vida dele e que se tornou um grande exemplo de humanidade para todos nós, no qual essa semana completamos aí 115 anos dessa humanidade, deixou um grande legado para a humanidade, né? Que foi justamente resgatar aquilo que nós temos de específico na pessoa humana, aquilo que há de especificamente humano no homem, né? Então, que nós possamos, a exemplo dele, responder também aos chamados da nossa vida. Então, lembre-se sempre, a vida chama. E eu tenho que responder à vida cumprindo com o meu dever. E o meu dever, ele está na exigência do dia de hoje. Então, que nós possamos cumprir o nosso dever, que nós possamos cumprir com as exigências do nosso dia a dia com amor. Com muito amor e com muita dedicação, porque isso vai nos aproximar e vai nos colocar no caminho do sentido da vida. E aí nós vamos começar a ver, a perceber o brilho do sentido, o sentido brilhando para nós. Nós vamos caminhar rumo ao sentido, porque nós estaremos caminhando no caminho certo. Tá bem? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.